Boa noite a todos. Nós vamos então iniciando mais um encontro, sempre gratos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, a cada espírito que nos acompanha, que nos ampara. Que luz se faça entre todas as famílias da terra, que luz se faça em todos os lares, entre todos os recantos onde haja a dor do corpo e da alma, fortalecendo, amparando, aliviando, renovando as esperanças de todos nós. Então nós vamos iniciando mais uma reunião. Hoje nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo um tema que fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Ele nos diz: os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Então, os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho, eles apenas lhe forneceram um corpo carnal. Além disso, os pais devem ajudá-lo no desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, que renascem numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos de sangue podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Questão que só o espírito pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais, as famílias por laços corporais. As primeiras, as espirituais, são duráveis, se fortalecem pela purificação, prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. A segunda, as materiais, elas são frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isso que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então esse trecho do Evangelho fala muito sobre a questão da família, sobre as ligações ali espirituais que estão presentes aqui na Terra e se fortalecem e caminham ali através das muitas existências que cada um de nós temos. Ele fala no início que os laços de sangue não determinam os laços espirituais, que o corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito. Há um poeta que chama Khalil Gibran, que ele tem uma frase interessante. Ele diz: vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Vejam, vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Por que através? Porque como pai somos meramente ali o meio pelo qual a espiritualidade, pelo qual Deus se utiliza para que essas crianças retornem ao mundo
para que elas renasçam, para que elas continuem ali o seu exercício de aprendizado. Mas como ele diz, nós estamos ligados ali por um passado, por afeições ou por antipatias. É por isso que a gente vê ali numa mesma família filhos que foram educados da mesma maneira, estudaram nas mesmas escolas, tiveram influências muito parecidas, no entanto são crianças totalmente diferentes. Um é mais expansivo, mais carinhoso, outro é mais retraído, mais melancólico. Enfim, é o que ele fala, que cada um é espiritualmente fruto ali, filho de si mesmo. Porque o que nós somos agora, nessa sexta-feira, 22 de maio de 2020? Nós somos o fruto de tudo que nós pensamos, sentimos, vivemos, das experiências que nós tivemos desde o dia em que fomos criados por Deus. Então, quando nós nascemos, nós já trazíamos ali uma bagagem anterior de conquistas, de facilidades, de dificuldades, enfim, já nascemos ali com um patrimônio que fomos ali acumulando ao longo do tempo, patrimônio de atitudes, patrimônio de hábitos, né? Então, por isso é que filhos criados na mesma situação, eles são tão diferentes uns dos outros, porque cada um, como ele usa essa expressão, cada um é filho de si mesmo, espiritualmente filho de si mesmo, né? E foi dito que nós trazemos ali junto da família aqueles que temos grandes afinidades, aqueles que temos dificuldades, e isso é natural, né? Então Deus não nos coloca juntos ali sem um motivo justo, e se o motivo é justo, a causa também é justa, né? Ali um histórico que nós não lembramos, que nós não nos recordamos, até para o nosso próprio bem. Por isso é que tem aqueles que pisam na bola, aqueles que fazem coisas ali difíceis em relação a nós e temos uma facilidade muito grande em perdoá-los. Enquanto o outro talvez até tente nos agradar, mas talvez até a voz ali já nos incomode, né? Pais ali que tratam filhos de uma maneira bem diferente um do outro, um faz tudo de errado e o pai alivia, enquanto talvez um outro faça ali coisas muito simples. No entanto, aquele simples, aos olhos ali de um pai, isso ganha uma dimensão gigantesca, aquilo irrita profundamente, né? Da mesma maneira como há filhos que têm muita dificuldade com os pais, né? Crianças que desde pequenas já têm uma rejeição muito grande, fala para um pai, para uma mãe, eu te odeio. Então, é claro que há situações que são pontuais, que são passageiras, mas quando nós percebemos que isso é uma constante, que esses sentimentos eles são muito ali intensos, só o Espiritismo que explica, né? Pelas vidas anteriores, pelas relações anteriores em que nós nascemos ainda com isso muito gravado, muito marcado, ainda que não nos lembremos do porquê, dos detalhes, mas esse sentimento vem. Por isso é que é tão importante o núcleo da família, porque é a oficina ali em que Deus nos coloca para que nós possamos nos reconciliar, nos respeitar, né? Antes de desenvolver ali esse amor mais profundo, essa afeição, essa grande afinidade. Esse amor passa por muitos nomes, né? Frei Fabiano fala um pouco sobre isso. Ele fala que passa antes pela tolerância, pela paciência, pela doação, enfim, todos esses pontos, sobretudo o respeito, para que um dia essa dificuldade ela se torne uma afinidade, uma afeição, e que essas afeições que podem se perdurar ali pelo resto da eternidade, né? E aí, no livro Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, ele fala, né? Talvez nos digam, não seria mais razoável, então, que os renascimentos obedecessem aos princípios da afinidade para que houvesse mais compreensão, mais paz, mais alegria nos lares? Ele diz, sem dúvida, né? Ou seja,
retomando a pergunta, não seria mais confortável se nós renascêssemos somente entre pessoas que temos afinidade, que nos damos muito bem, que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos ideais? Ele fala, sem dúvida, é assim que se formam e se sustentam os grupos familiares nos mundos mais adiantados que o nosso. A humanidade da Terra, entretanto, tem que se despojar primeiro das suas inúmeras fraquezas e imperfeições para fazer jus, para conquistar essa felicidade. No estado atual da nossa evolução, somos colocados em contato com aqueles que possamos contribuir para o desenvolvimento das virtudes que nos faltam, quais a benevolência, resignação, a humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, tolerância, perdão, a renúncia, a caridade, etc. E é precisamente dentro da família que se nos apresentam as melhores condições para isso. Então, a família é essa oficina, esse núcleo, essa célula em que nos reunimos, justamente se ali temos aqueles que nos apoiam, que têm grandes afinidades, igualmente teremos as nossas dificuldades, com aqueles que ainda há esses resquícios ali do passado, justamente como ele diz, para que nós desenvolvamos a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia. E eu devo sempre me perguntar, poxa, mas talvez não sejam as pessoas com que eu sonhei. Mas eu tenho que me perguntar, será que também eu sou a pessoa que os outros sonharam? Será que eu sou o filho que os outros sonharam? Será que eu sou o marido? Será que eu sou a esposa que também os outros sonharam? Porque é muito comum nós exigirmos dos outros uma perfeição que ninguém tem, não é? Exigimos do outro uma condição que ele ainda não adquiriu, da mesma forma que nós também não adquirimos. E essa época da quarentena, ela tem sido muito rica nesse aspecto, né? Ela tem exigido de todos nós ali, sobretudo a paciência, porque todo mundo fica ali muito mais sensível, né? Os nervos às vezes ficam à flor da pele. Então isso tem exigido de todos nós essa paciência, essa compreensão de entender que cada um encara esse período de uma maneira ali diferente, que cada um tem ali a sua bagagem, né? Até um exemplo que me ocorreu é aquela situação em que talvez a gente tenha uma biblioteca ali cheia de livros de culinária, por exemplo, desde a Dona Benta até os livros dos grandes chefes, e alguém chega e fica espantado, nossa, quantos livros você tem de culinária, de gastronomia, né? No entanto, às vezes a gente tem todos esses livros e a gente não sabe fazer um bolo, né? E esse período agora é como se nós fôssemos colocados ali à prova para fazer o nosso bolo, ou seja, fazendo um paralelo com o Espiritismo, nós frequentamos muitas sessões, quantos passes tomamos, quantas vezes a casa espírita ali, os espíritos nos acolheram, nos fortaleceram, mas eis que é chegado um momento em que nós não temos mais aquela oportunidade de estarmos no centro. Então é hora de todas aquelas receitas que nós ouvimos, que nós lemos, é hora de fazermos o nosso bolo, né? Mais do que nunca, cada um passa ali a se responsabilizar pelo seu próprio bem, sem a ajuda ali da casa espírita. Isso tem um lado bom, porque isso desperta em nós, então, essa consciência da responsabilidade, né, de não sermos ali aquelas pessoas que buscam a todo custo, desesperados, o auxílio sempre. É claro que o centro é extremamente importante, como foi, como vai ser sempre, mas é um momento em que cada um vai ter que buscar dentro de si ali as suas reservas, os seus estudos, o seu autodomínio, o seu autocontrole, cultivar então a paciência, a tolerância, a esperança, né? E aí esse período da quarentena nos colocou ali, enquanto as famílias juntas, né? Então é um exercício muito interessante de uma expressão que alguns falam, ressignificar as coisas, avaliarmos aquilo que de fato é importante. Então, quantas crianças jamais fizeram uma refeição com o pai e com a mãe? Quantos casais jamais tiveram tanto tempo de convívio, descobrindo ali, se de um lado descobre as manias, né, porque está
muito tempo juntos, mas quantos podem aproveitar esse período para se ajudarem, para compartilharem ali as tarefas da casa e tentar ali fazer aquilo com bom humor, com bom ânimo? Quantos pais nunca tinham ajudado uma criança a fazer uma lição? Quantas pessoas nesse período, se há tristeza, se há dor para muitos, mas quantos estão ali tendo a oportunidade de fazer alguma coisa que sempre sonharam fazer, né? Despertar ali um hobby, um livro que sempre teve vontade de ler, aprender a tocar um instrumento, enfim, né? Há, como em tudo na vida, os dois lados, aquelas situações difíceis, mas também há situações boas, né? Que nos colocaram ali em situações em que a gente para pensar o que eu preciso, né? E justamente a gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente não precisa, porque estamos comprando muito menos, estamos sem tantas e tantas opções de sair, de passear. No entanto, a gente vai redescobrindo dentro da própria casa momentos ali que a gente pode ter sim de convivência, de alegria até, por que não, né? Então, se de um lado a dor, a sofrimento, por que não também não aproveitarmos os momentos bons, os aprendizados que esse período ali pode nos trazer, né? Então, de fato, a vida a partir de agora ela não é a mesma, e um dos aprendizados que tudo isso traz é ali essa célula, esse núcleo que é a família, que é tão importante, né? Então, valorizemos esses momentos, tenhamos paciência com o outro, né, com a irritação do outro, né, mas também aproveitemos ali para pensar quem são essas pessoas que convivem comigo, que mundo se encontra dentro de cada um, quem são esses espíritos, né, o que eles pensam, o que eles sonham, o que eles desejam, porque é a hora de nós nos fortalecermos, nos alimentarmos para que, como ele fala, nós façamos jus um dia a essa família que só tenhamos afinidade, mas por enquanto, assim como recebemos aqueles que temos dificuldades, os outros também nos receberam, os outros também nos aceitaram, outros também nos escolheram, né? Então fica aí o convite para que nós alimentemos uns aos outros com esperança, com confiança. E eu sempre gosto daquela frase do AA, dos Alcoólicos Anônimos, quando eles falam só por hoje, né? Pelas próximas 24 horas. Então eles querem dizer que eles não sabem se eles vão ficar ali abstêmios, se eles vão ficar sem a bebida 2 dias, uma semana, um mês, um ano, mas nas próximas 24 horas eles farão tudo que estiver ao alcance para que eles se mantenham sóbrios, para que eles se mantenham firmes ali na luta contra a dependência do álcool ali, ou dependência química, seja o que for. Então, isso trazendo para o nosso dia a dia, vamos viver cada dia, né, intensamente. Quando vamos voltar, quando ninguém sabe, por enquanto, né? Mas vamos viver ali da melhor maneira possível, com confiança e aproveitando esses momentos sagrados do convívio com a família, né? Talvez se isso não acontecesse, muitos de nós jamais teríamos esse contato tão próximo, essas experiências tão intensas, né, que a gente pode transformar essa intensidade em irritação e dificuldade, ou podemos pensar, poxa, tem momentos difíceis, mas quantos momentos bons nós podemos aproveitar por estarmos juntos, né? E a gente não sabe ali o que o futuro nos aguarda, né? Naturalmente são aprendizados, momentos difíceis, mas também de alegrias, mas tudo isso para falar para que a gente viva intensamente o dia de hoje, né? Então fica aí esse aprendizado das famílias, né? Das famílias, para que o nosso núcleo se torne ali uma família espiritual, que esses vínculos se estendam ali muito além dessa vida. Inicialmente pela compreensão, pelo respeito, para que tudo isso se torne ali uma grande afeição. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos nós.
Boa noite a todos. No livro Céu e Inferno, Kardec nos propõe uma reflexão. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo-o, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este moço for espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo que deixarei como um fato usado. Fato seria uma roupa, que deixarei como um fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir-me as forças. Qual dessas doutrinas é preferível? Coloca Kardec. E nesse mesmo capítulo, no livro Céu e Inferno, nós temos: pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Consequente no sentido de coerente com aquilo que ele acredita, né? Ou, na verdade, não acredita. Gozemos enquanto estamos aqui. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Ainda consequente essa outra conclusão, aliás mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, que seriam os não inteligentes. Então as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se há doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. É nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas
da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Jesus, quando nos trazia determinados ensinamentos que exigiriam de nós maturidade espiritual para compreender, ele nos incitava dizendo: quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele coloca uma passagem do encontro de Nicodemos com Jesus. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não renascer de novo. Senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Nós temos esse relato em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Isso se dá quando Nicodemos procura Jesus para saber o que seria necessário para entrar no reino de Deus. E aí, essa foi a colocação que Jesus faz a ele, em que fica muito claro, né, nessas palavras de Jesus, o princípio da reencarnação. Quando ele diz: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo, não há como ser mais claro o princípio da reencarnação, além de outras tantas passagens que encontramos no Evangelho. Quando ele fala em quem não nascer da água e do Espírito, Jesus tem na água, ele usa a água ali numa referência simbólica, trazendo a parte material, que é o corpo. Então ele coloca: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando ele coloca que o Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, fica claro aí o princípio da preexistência da alma, da anterioridade da alma, que é justamente o que contraria o entendimento de muitas crenças, que entendem que a alma é criada no momento da criação do corpo. Não só Jesus nos trouxe todos esses ensinamentos, mas também já
na Bíblia, os que antecederam os profetas que vieram antes, trazendo a preparação de todo esse caminho, encontramos então no Antigo Testamento passagens que Kardec coloca neste capítulo para tornar mais claro então, né, esse princípio da reencarnação. Então temos umas passagens bastante expressivas no Antigo Testamento. Em Isaías, por exemplo, os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso em Isaías, capítulo 26. E Kardec coloca também em Job, no capítulo 14, quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue minha mutação. Isso é na tradução de Saci, que é a que Kardec se baseava, né? Mas ele coloca outras traduções. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. E ainda, quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Não podia ser mais claro, né? Nos ensinamentos tanto de Jesus, como há várias passagens no Evangelho, né? Como nessas colocações e outras tantas que não foram colocadas, que estão no Antigo Testamento. Mas vamos voltar agora àquela passagem de Nicodemos, na última colocação, que é muito importante ali, quando ele fala: se em vos falando das coisas terrenas ainda não me credes, como creríeis se eu vos falasse das coisas celestiais? Então, fica muito claro a razão pela qual Jesus falou de uma forma velada, de uma forma figurada, alegórica, para que cada um assimilasse dentro das suas condições. Mas houve aqueles que entenderam perfeitamente esses ensinamentos, como seus discípulos, né? Que tinham ali os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que é o que nós devemos buscar para compreendermos esses ensinamentos, e bendita a doutrina que nos abriu esse entendimento, que nos trouxe a sutileza dos ensinamentos do Cristo. E Kardec, neste mesmo livro, Céu e Inferno, no capítulo 8º, ele coloca como expiações terrestres, é um caso de uma filha que busca conselhos para entender e amenizar os sofrimentos da mãe. Então vamos lá. Ele colocou como um sábio ambicioso. Posto nunca tiveste provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B, de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias, mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento,
Arruinada ademais pelos remédios, tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para suportar, fazendo acompanhar este conselho das seguintes instruções. Nesta vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre neste mundo, a aspiração da felicidade que deve constituir-lhe em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com a tua mãe. Cada uma das suas dores acolhidas como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado, e quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual lhe não faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, a mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas desta última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material. Pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores. A fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele
a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha, como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando seus antecedentes. Ficam então todas essas reflexões, que possamos nos fortalecer na fé, na confiança, na certeza do amparo que jamais nos faltou ou nos faltará, o nosso pedido a Deus por obsessores e obsediados, perseguidos e perseguidores, suicidas e aqueles que têm ideias de suicídio, que não desanimemos, vejamos cada dia que amanhece como uma grande oportunidade, tudo está de acordo, Deus está no comando, Jesus é o governador da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que tenhamos uma noite